Eu vou. Eu tava. Na realidade, eu ia tomar um café e me veio um assunto na mente que eu li uma. Eu li uma matéria sobre o Estado Islâmico e me veio um negócio na mente que eu pensei o seguinte: os curdos estão lutando contra o avanço do Estado Islâmico no Iraque. Porque no Iraque, um terço já foi dominado pelo Estado Islâmico, que são os radicais das suas religiões. Não importa, o assunto nem é o Estado Islâmico, é só um comparativo. E os curdos estão lutando contra o avanço do Estado Islâmico numa determinada região com armas de 1960, armas soviéticas. O curioso é que quem está destruindo, o Estado Islâmico está avançando, e os ataques terroristas que todo mundo está vendo, tacar a pessoa na fogueira, colocou o piloto no meio de uma jaula e tacou fogo nele. Fiquei pensando naquilo. E o Estado Islâmico está avançando, invadindo cada vez mais o Iraque, em áreas que tem muito petróleo, né? E alguns lutadores, defensores do país, estão lutando também pela sua independência e lutando contra o Estado Islâmico, com armas de 1960. E o Estado Islâmico, que é terrorista, está vindo lutando, fazendo as barbáries que está fazendo, com armas dos Estados Unidos. Curioso isso, né? E os Estados Unidos diz que é uma potência contra o terrorismo. O Estado Islâmico é um grupo terrorista, não vou entrar no meio da questão, e tem armas modernas dos Estados Unidos. Bom, isso é uma questão que tem sido discutida, analisada, tem muitos comentários sobre isso, a gente vai aprendendo, eu estou estudando, eu não sei exatamente a fundo essas questões políticas, eu estou estudando. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, tem muita similaridade toda essa situação com o Detran no Brasil. Eu vou falar hoje do Detran do Paraná, especificamente falando do Detran do Paraná, que é onde eu tive 4 mandatos de segurança somente essa semana, né? Eu tenho um parceiro advogado no Paraná, e como eu também, se você for advogado e estiver vendo esse vídeo, você na tua cidade quiser atuar no direito de trânsito, a gente pode fazer a parceria. Eu tenho as peças, as petições, junto com o advogado desenvolvo, nós discutimos juntos. Vocês vão perceber uma quantidade enorme de artigos que eu vou colocar agora sobre mais questões judiciais, né? Quando eu comecei os vídeos, vocês começaram a assinar meus vídeos, eu estava no primeiro semestre, que eu comecei a faculdade do ponto zero. Eu estava na metade, voltei para o começo que eu mudei de cidade, e agora eu estou no 4º ano, então agora eu já estou tirando minha carteira de estagiário do OAB e estou participando de parcerias na esfera judicial. Isso é muito interessante para mim aprender, porque eu estou desenvolvendo muito. Eu estou analisando o que eu vi aqui, que vocês vão perceber que não deixa de ser também um terrorismo, e também me parece que o cidadão, ele também fica preso numa gaiola, é onde o Detran taca fogo. É assim mais ou menos um comparativo, e vocês vão no final desse vídeo concordar comigo que o que eu estou falando é verdade. Veja a situação. Complementando, antes de dar seguimento ao que eu estou falando, só um comentário, que existe uma guerra travada dentro do Brasil, uma guerra silenciosa. Muitos não sabem o que está acontecendo, mas eu sei. Eu sei porque eu tenho um site e eu tenho divulgação, publicidade, e eu gasto um valor alto de publicidade por dia, porque a demanda é muito grande. Então você tem que aparecer os teus anúncios para o serviço que você presta, isso em outras áreas também. E a demanda é muito grande. Se eu hoje fosse pagar toda a demanda que tem no Google diariamente, o Google já me mandou esse relatório, eu teria que gastar R$3.000 por dia. R$3.000, cada clique custando 10, 20 centavos, R$1, 50 centavos cada clique. Eu teria que ter 3 a 5 mil reais por dia só para atender toda a demanda de publicidade. Isso é impossível, eu não tenho condições para isso. Então eu gasto um valor bem menor. Então, uma publicidade menor, senão eu também não aguento atender todos os clientes. Ainda assim tenho dificuldades. Às vezes a gente comete uma pequena falha no atendimento, mas de boa fé, nunca de má fé. Então tem uma guerra travada no Brasil, silenciosa, que muitos desconhecem, que é a guerra Detran suspendendo cartas, cartas de habilitação, Detran caçando cartas, Detran bloqueando cartas, Detran mudando status, de irregular para irregular, Detran caçando carteira de permissão provisória de dirigir. Eu já quero adiantar para os senhores que, por mais que o Detran não concorde, os membros do Detran não concordem, é ilegal caçar PPD,
carteira provisória é ilegal, em qualquer circunstância, com 10 multas, com 5 multas, com 3 multas, com 30 multas, é ilegal, porque não existe nada previsto na lei de como caçar carteira. Pelo contrário, está dizendo que não pode, que não cabe defesa, só que é ilegal. Nenhum processo sancionador pode ocorrer sem o devido processo legal. E o Detran e o CONTRAN, que é o órgão normativo, não legislativo, o Detran não pode legislar, ele pode normatizar o que a lei já determinou. Quem pode legislar trânsito é somente a União. E o CONTRAN, que é o órgão Conselho Nacional de Trânsito, determinou que processo de defesa cabe para habilitação definitiva, mas não cabe para defesa provisória. Só que a cassação da provisória é um ato sancionador. E não há nada que sancione, que puna o cidadão, na esfera administrativa ou judicial, que não caiba o devido processo legal. Isso é lei, isso é Constituição. Isso é Constituição. Vão estudar direito constitucional, né? E vocês vão verificar que não existe nenhum tipo de punição que não preveja a defesa. Só o CONTRAN que inventou isso agora. Tudo bem. Existe uma guerra travada do Estado do Detran, né? O Estado arbitrário e ditador, que é o Detran, que deve estar em média hoje, na minha opinião, né? Deve estar em torno de 5 a 10 milhões de suspensões e cassações por ano. É isso mesmo, de 5 a 10 milhões certamente existe. Gostaria que uma autoridade do Detran me abrisse espaço para fazer uma entrevista. Porque o que eu estou falando aqui não é nada pessoal, não estou contra ninguém. Eu estou contra o sistema. O sistema, sabe, terrorista do Detran. Porque o que o Detran faz? Eu vou dar um exemplo do estado do Paraná, que é o objeto desse meu vídeo. Eu estou estudando outros estados, que eu atendo todo o Brasil, mas como eu peguei 4 processos do Paraná, então eu estou assim com o sangue borbulhando ainda com relação ao Paraná. Então meu sangue ferve. Falou Paraná, meu sangue, sabe? Então eu fico vendo assim absurdos. Então veja bem. Olha o que o Detran está fazendo. O Detran diz o seguinte, que de acordo com a lei tal, se a pessoa for suspensa do direito de dirigir, no momento que é aplicada a penalidade, tem a defesa prévia. Na defesa prévia, sai ali, deferido, cancela o processo. Você recorreu, apresentou a defesa prévia e foi absolvido. Mas se a sua defesa foi indeferida, você perdeu, o Detran diz, olha, você perdeu a sua defesa prévia. O Detran aplica para você, está aplicada a penalidade de 2 meses de suspensão, ok? Aplicou a penalidade de suspensão, a partir daquele momento, o Detran já te considera suspenso, exceto que você entre com recurso. Se você apresentar um recurso à JARE no prazo que eles colocam, tem um prazo de 1 mês, por exemplo, se até tal data você apresentar o recurso à JARE, você fica com a sua carteira regular. Legal, legal isso, tá certo? Como você recorreu, você continua dirigindo. Bom, aí você perde o recurso à JARE. O Detran diz, olha, a penalidade que foi dada lá atrás, na defesa prévia, não é uma nova penalidade com nova data. É aquela penalidade que saiu lá atrás, antes de você recorrer na JARE. Aquela penalidade está mantida. Mas você quer recorrer de novo ao CETRAN? Sim, eu quero recorrer. Tá, então você tem mais 1 mês de prazo. Se você recorrer no prazo para o CETRAN, a carteira continua em status regular. Você pode dirigir e você pode aguardar o julgamento dirigindo. Aí vem o resultado do CETRAN. Olha, perdeu o recurso, entregue a carta. Ele não aplica penalidade ali. Ele mantém a penalidade aplicada. Quer dizer, a penalidade já foi aplicada, só que ela está sob efeito suspensivo. Ela não está em vigência, não está vigindo, não está em vigência. Por quê? Porque você entrou com recurso. Como você entrou com recurso, é o princípio da inocência, né? Então você pode vir a ser absolvido. Então ele não te suspende de imediato, ele espera o julgamento do CETRAN. Ora, me parece tudo muito correto. Eu gosto disso, acho bonito, acho interessante. Me parece que está tudo perfeito. Aí tem um detalhe que os senhores vão perceber. Eu acredito que se tem uma autoridade do Detran vendo esse vídeo, vai reconhecer que eu tenho a razão. Eu não. A lei, né? Eu só estou falando para pessoas leigas. É claro que nesse show, desse espetáculo de terror, os advogados, juristas estão vendo os vídeos também. Porque aqui eu não estou vendendo imagem, terno e gravata, eu estou vendendo aqui conhecimento. Conhecimento para pessoas leigas. E agradeço os advogados também que me consultam. Porém, o que acontece? Quando você recebe o julgamento do CETRAN, que é a segunda instância, devolva a carta, você perdeu o recurso. Se você ganhou, é anulado tudo. Mas se você perdeu, devolva a carta e fica mantida aquela penalidade.
Aí ok, você não entrega a carta, mas a sua carteira vence daqui 2 anos. Olha que interessante. Vamos supor que você não entrega a carta e a tua carta está regular, ela não está vencida. Você tem mais 1 ano para dirigir. O que o Detran alega? Que se você não entregar a carta em 48 horas, passa a estar vigente a suspensão. Então ele vai tentar te localizar, ele te manda uma notificação para você entregar a carta. Se não te localizar, tipo, publica num edital, publica até no Diário Oficial. E tem o RENAC, o Registro Nacional de Condutores Habilitados, que é um registro. É o livro preto do Detran. É onde fica marcado lá a tua situação perante o Detran. É o livro preto do Detran. Que eles mandam, colocam o teu nome ali, olha, você está cadastrado no Registro Nacional de Condutores Habilitados como carteira irregular e você já está suspenso. A partir daquele momento, ele sabe que a penalidade foi lá atrás, mas ele dá para você aquela penalidade a partir daquelas 48 horas. E parece razoável, porém é o seguinte, se você não entregou a carta em 48 horas, o seu status no Detran muda para irregular 2 dias depois que você recebeu o julgamento do CETRAN, que é a última instância administrativa. Não entregou a carta em 2 anos, perdão, em 2 dias. Então, para o Detran, através dessa notificação ou através do registro no RENAC, o Detran já te considera suspenso, entregando ou não a carta. Ao meu ver, a suspensão ela se dá quando você entrega a carta espontaneamente. Porque na realidade não estaria suspensa a carta, ela estaria bloqueada para uma renovação. Isso eu aprendi com a autoridade de trânsito no curso de Direito de Trânsito, que é um curso de pós-graduação, mas eu tenho um título provisório de capacitação, porque eu não sou formado ainda. Então, eu aprendi isso, que a carteira fica bloqueada. Bloqueada para quê? Para tirar a segunda via, para renovar. Por quê? Porque quando você vai renovar, se você não entregou a carta, você não consegue renovar a carta. Aí você tem que cumprir a suspensão, fazer o curso de reciclagem. Mas o Detran do Paraná está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Saiu a sentença do CETRAN, que é o órgão julgador, lá em Curitiba, que é a última instância administrativa, não entregou a carta depois dessa decisão, não é sentença, decisão, em 2 dias, considera já em vigência a suspensão. Olha, eu tenho clientes, 4 clientes, hein, só semana passada, assim, essa pessoa nesse momento, ele ainda tinha 2 anos para dirigir com a carteira válida, não estava vencida. Ele tinha 2 anos. Depois de um ano e meio, ele sofreu uma multa. O que o Detran fez? Expediu a cassação, dizendo o seguinte: ele estava suspenso, ele não poderia dirigir. Como ele estava suspenso, então ele expede a cassação de CNH por 2 anos. Vocês perceberam a maldade ou ainda não? Olha, se saiu aqui em janeiro de 2012, olha, você não entregou a carta em 2 dias após a publicação do julgamento que você perdeu na última instância administrativa, que é o CETRAN, você não entregou a carta? Ok, você não entregou a carta. Então, a partir desses 2 dias, você está suspenso. A penalidade aplicada foi 2 meses. Olha, se está vigorando a suspensão e a penalidade foi 2 meses, tem que vigorar por 2 meses. Olha, como que depois de 1 ano e meio, você sofre uma infração nova aqui, porque você não entregou a carta, está dirigindo, você recebe uma cassação por dirigir suspenso. Então, você ficou suspenso do edital ad perpetuum, ficou suspenso 1 ano e meio, qualquer época. Agora vem a surpresa. Na deliberação do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, ele recebeu uma consulta de julgadores perguntando o que nós devemos fazer nessa situação. O CETRAN, na deliberação, eu não vi, procurem CETRAN deliberação 2013, Paraná. É o seguinte: quando a pessoa não entrega a carta em 2 dias após a sentença transitada em julgado no CETRAN, não cabe recurso administrativo, se ele não entregar em 2 dias, já está vigorando a suspensão, até que ele entregue. E quando ele entregar, ele vai cumprir a suspensão. Ele vai cumprir a suspensão de novo? E vai fazer o curso de reciclagem. Então são 3 penalidades. Fica suspenso a carta período todo que ele não entregar. Nem que ele entregar só na próxima renovação. 2 anos? Tá, então ele vai ficar suspenso 2 anos. Em qualquer momento desses 2 anos, em qualquer momento que ele sofreu uma infração, ele sofre uma cassação de 2 anos. Tá, mas vamos supor que não sofreu nenhuma infração. Vamos supor. Então ele não entregou a carta. Tá vigorando a suspensão. Depois de 2 anos,
Ele decide, vou entregar a carta, ou vou renovar a carta, então vou entregar a carta. Aí o Detran emite um termo de cumprimento de suspensão do quê? Daqueles 2 meses. Então ele cumpriu a suspensão por todo o tempo que não entregou a carta, porque se ele tiver uma multa, ele vai ser cassado. Se ele vai ser cassado, é porque o Detran entendeu que ele dirigiu suspenso. Se ele vai ser cassado, é porque o Detran entendeu que ele estava cumprindo suspensão. Se ele foi cassado porque sofreu uma infração 1 ano e meio depois daquele julgamento, é sinal que ele estava suspenso por aquele 1 ano e meio. Ele vinha suspenso, ele estava suspenso esse tempo todo, 1 ano e meio, mas a penalidade era 2 meses. E tem a cassação. Ora, se tudo corresse maravilhosamente bem, ele recebesse o julgamento para entregar a carta e não entregasse a carta, e entregasse a carta depois de 6 meses, esses 6 meses ele teria suspenso também. Quando ele entrega a carta, não é considerado já cumpriu a suspensão. Não, agora você vai começar a cumprir a suspensão. Então ele já cumpriu 6 meses, 2 meses. Vamos supor que ele entrega a carta depois de 2 meses da sentença. 2 meses. Ele já cumpriu 2 meses? Não. Ele já cumpriu, porque se você sofreu uma infração, o Detran te considera cassado e te toma a carta 2 anos. Se o Detran te cassa a tua carta por dirigir suspenso, é sinal que qualquer período que você está depois da sentença, você está suspenso. E quando você entrega a carta, você vai cumprir a suspensão, como se não tivesse cumprido. E depois de cumprir a suspensão, você ainda tem que fazer reciclagem. Olha, estamos diante de um fenômeno chamado bis in idem, né? Bis in idem. Eu não sei se os jogadores da Jari sabem que é bis in idem. Tem muitos leigos, tem uns que estudam. Bis in idem é você punir 2 vezes a pessoa pelo mesmo ato, pela mesma infração. Nesse caso é tris. É tris in idem. Tris in idem. É bis in idem, tris in idem. Assim, quando ele entrega, ele determina a sua suspensão, ele já te coloca suspenso. Ele já te coloca suspenso. Você entregando ou não. E considera você suspenso o tempo que for necessário. Se a tua carta vence daqui 3 anos, porque a renovação é 5 anos, se isso acontecer nos 2 primeiros anos, e você não entregou a carta, você tem mais 3 anos, a carteira é válida. A carteira é válida. Ela pode ficar bloqueada para renovar, mas ela é válida. Mas o Detran determinar que você tem 3 meses de suspensão aqui, 3 meses de suspensão, e você não vai entregar? Tá, mas já está suspenso do mesmo jeito. Ao invés de ele manter a suspensão por 3 meses, ele vai manter pelos 3 anos a ser suspenso. Em qualquer momento que você sofrer uma multa aqui, em qualquer momento, você é cassado. Seja aqui, aqui ou aqui, você é cassado. E, ao término desse processo, se você entregar a carta aqui, você vai começar a cumprir o tempo de suspensão. Quer dizer, você já cumpriu aqui e vai cumprir aqui. E se você sofrer qualquer tempo, uma multa aqui, você está cassado por 2 anos. Está certo isso? Está certo isso? Vamos colocar a mão na consciência. Está certo isso? Ou isso é terrorismo? Terrorismo psicológico. E mais, esses 4 que me procuraram, comandante de segurança, que eu já, junto com o Dr. Antônio Carlos, fizemos a petição de 18 páginas. Tem muito que ser falado. E agora encontramos um parecer no desembargador, eu acho que deve aumentar mais 10 páginas a petição. Eu fico com a seguinte impressão. Tá, voltando. Esses 4 que vieram procurar disseram o seguinte: quando chegaram no Detran, o funcionário do Detran do balcão falou o seguinte: não adianta recorrer, você vai perder. A chance de vitória é 0. Eu te pergunto, está certo isso? Está certo um funcionário que faz protocolo de processos no balcão do Detran, não é julgador, não é da banca julgadora, não é da banca examinadora, não é delegado, não é autoridade, é um funcionário operacional de importância, tem a sua importância, está fazendo um trabalho de recepcionar documentos, protocolizar, que receber esses documentos para encaminhar para o órgão julgador. Está certo esse funcionário chegar para o cliente e falar: olha, esse recurso que você está apresentando, ele não vai, nem leu, ele olha assim, uma defesa de 10 páginas, ele olha assim, você vai perder o recurso, não vai dar em nada isso. Isso não é terrorismo? Sabe por que eu falo terrorismo? Porque o cara já está chateado com o processo, já está chateado, teve que me contratar e gastar dinheiro, porque eu não cobro barato. Eu sou um profissional que cobro mais caro porque eu estudo mais. Tem defesa de 10 reais, e eu cobro, tem defesa mandação, eu cobro 1.500. E tem cara que faz a peça por 20 reais. Cada um escolhe o defensor que quer.
Mas como eu cobrei caro, ele também ficou feliz por ter um bom defensor, mas ficou chateado, porque teve que pagar eu para defendê-lo, né? Mas às vezes, muitas vezes, negou gastar um dinheiro no próprio casamento. Às vezes a esposa pediu um sapato novo, o filho pediu alguma coisa, ele não pôde dar, mas teve que pagar o advogado. Não gastou 300 com a esposa ou com os filhos num shopping e teve que gastar 1.200 com o advogado. Vocês entenderam? Então o cara já está chateado, e eu entendo, eu compartilho disso, porque eu também sou um cidadão que dirige, eu também posso passar por isso. Já está chateado. Aí vê o funcionário do Detran que nem julgou, nem faz parte da banca julgadora, e diz o seguinte: olha, a sua chance é zero. O cara fica sofrendo porque me pagou, fica sofrendo em casa, que a esposa olha de cara estranha, né? Quem é casado sabe o que eu estou falando. Ah, você gastou 1.200 para defender uma coisa que você está errado. Quer dizer, ele não está errado, ele está sendo vítima de um abuso, mas para os próprios ele está errado. Ele está se defendendo, é malandro mesmo, está defendendo. Essa é a fama para muitos, de que quem está recorrendo é malandro. Tem a fama dos defensores, que é malandro, e tem os que se defendem, que contratam um bom advogado para defender, pagam um cara que também é malandro. Só que vocês vão de concordar comigo que essas pessoas não são malandros, eles são inocentes, porque não é certo. Me publica agora, você entregando ou não a carta, você está suspenso. E passar 3 anos, eu continuar suspenso. Esses 3 anos, a qualquer momento eu posso ser cassado, a qualquer tempo. E depois que eu entregar a carta, eu ainda ficar suspenso de novo, mais 2 meses. Mesmo estando vigorando a suspensão, vai vigorar de novo. E você chamar um cara deste malandro e falar para ele no balcão do Detran, que é um lugar de protocolar documentos, falar para ele rindo, sorrindo, você vai perder o recurso. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. Tá? É terrorismo, é ilegalidade, é quebra do devido processo legal, é bis in idem, é terrorismo psicológico. Então, de para você, eu faço questão absoluta de continuar meus estudos, pós-doutorado, o que tiver que fazer. Mas minha tese vai trabalhar nessa linha. Estamos no tempo da Santa Inquisição, onde se colocam os motoristas nas jaulas das suspensões, das cassações, e taca fogo nele. É o seguinte, meu amigo, você está suspenso de um jeito ou de outro. Se você entregar a carta, você começa a cumprir a suspensão. Se você não entregar a carta, está vigorando a suspensão. Ah, está vigorando a suspensão, então suspenso. Entregando, não. Sim, você está suspenso. Por 2 meses, ou 1 ou 3, não. Ad perpétuo. Ad perpétuo. Você vai ficar suspenso pelo tempo que for. E qualquer tempo que você tomar uma multa, você está cassado. E quando você entregar, você vai cumprir de novo a suspensão. Isso é terrorismo. Aí o cara contrata um advogado mais caro para poder fazer jus ao seu direito, ao devido processo legal, que é o famoso due process law, que não adianta berrar, esmurrar a mesa, não adianta falar due process law, que é a matéria de primeiro semestre da faculdade, não adianta falar devido processo legal, que eles não entendem. Tem que entregar a carta e cumprir de novo a pena que você já estava cumprindo pelo ad perpétuo que o Detran determinar. E além de tudo, vão colocar funcionários do balcão dizendo: não adianta, vai perder. Pô, o cara fica no terrorismo e fica me depois, pô, né? E aí, saiu a petição? E não sai da noite pro dia. Então isso é uma guerra travada de 10 milhões de pessoas novos todo ano. Então, se você quer trabalhar com recurso de multa, seja um profissional qualificado, estude de verdade, não fica comprando kitzinho de merda na internet. Estude de verdade, seja um profissional qualificado, que você tem 10 milhões de clientes potenciais novos todo ano, novos. É 10 milhões, 10 milhões, está aumentando. E quanto mais endurece as leis, mais aumenta a infração. Quanto mais aumenta a pena da lei seca, mais aumenta a quantidade de infração. É assim que funciona no Brasil. Por isso que eu comprei um livro chamado Cruz, a Espada e a Coroa. Eu vou ler bastante e vou ver se no meu canal pessoal eu vou começar a lançar comentários desse livro. Porque aqui é um país que fundamentalmente já começou corrupto e está sendo o povo, com raras exceções, não é todos, mas tem um sentimento assim, quero tirar vantagem em tudo. Tá, isso está errado. Está errado, tem que cumprir a suspensão. Mas não desse jeito. Você está errado. Por exemplo, eu chego num cliente e falo: ó, entrega a carta, você vai perder o processo. Tá, quando que eu entrego? Mas vamos analisar. Tá, você já está suspenso há 2 anos. O cara não sabe que está suspenso. Ele nem sabe. Ele já está suspenso. E essa cassação? É que depois de 2 anos da sentença, de 2 meses, 2 anos depois tomou uma multa. Ah, então estava suspenso 2 anos? É. E se você entregar a carta agora? Você vai cumprir a suspensão e vai cumprir a cassação. Isso não é correto, isso é imoral. Isso é imoral, é ilegal, inconstitucional, anormal
E é um terrorismo. É isso que eu tenho que dizer para vocês, tá? Então no meu site tem nome, tem RG, tem CPF, tem certificado, pode processar, pode dar dia de resposta. É justo que você venha aqui no site e me faça um vídeo dizendo, não, tá certo, ele tem 2 meses de suspensão, fica vigorando a suspensão por 3 anos, independente de entregar ou não, e quando entregar vai cumprir de novo. Parabéns. Agora eu não sei se nós estamos no Brasil que estão ou estamos no Iraque, porque alguma coisa está errada. E eu digo para os senhores, recorram. Eu digo para vocês um fenômeno importante que para muitos não existe. Muitos entregam a carta porque acham que a lei não vai funcionar. Lê do engano. Vai funcionar. Entrem com os seus mandatos de segurança, com as suas defesas, comigo, com o advogado da sua confiança, com quem quer que seja, profissional qualificado. Se quer te cobrar R$100, não faz. Se botar site com rosto de bonequinho, com um kitzinho, com robozinho, não faz. Se pegar a defesa pronta, não faz. Pode ter uma peça que é padrão, mas para quem estudou, um cara que você vai contratar, que vai dar um suporte, que nem eu dou, às vezes tem defesa que é quase igual, mas eu dou um suporte processual, porque cada processo tem uma série de sequências, instrumentalidade diversa. Então tem que ter todo um acompanhamento. A tese pode ser igual, mas o desdobramento ele tem que ser observado, que nem habeas corpus, tudo é igual. Um processo criminal, tudo é igual, só que depende do que? O acompanhamento processual, é isso que eu ofereço, não só a defesa, que tem que ser adaptada a cada caso. Né? Então defendam-se, vão à luta e lutem, armem-se da Constituição, que nem os curdos estão fazendo contra o Estado Islâmico. Porque o Detran não está com arma dos Estados Unidos, mas eles estão com o procurador da Justiça, eles estão com advogados concursados, para quando você ganhar o processo, eles de ofício recorrem. Eles começam a recorrer. Eles recorrem com os melhores profissionais habilitados no direito, os melhores, que são os concursados, e mandam as suas cartinhas, né, eu queria falar outro termo, mas eu não vou. As cartinhas, recorra à mão, requerimento de 10 linhas, recorra à mão. Que advogado nada, recorra à mão. Agora, se você ganhar o recurso, eles colocam um pós-graduado, um doutor lá, concursado, para refutar a tua tese. Então lembre-se, eles estão com armas poderosas. Não vai lutar com o estilingue que você perde, tá bom? Um abraço, ricardoadan@gmail.com, multiradar.com.br. Pode mandar e-mail, pode mandar dúvida, viu? E a lei funciona assim. O Poder Judiciário, eu tenho visto, nós temos muitos casos. Pode pesquisar. Não fique refém meu, não. Vai pesquisar e veja a quantidade de processos vencidos no Poder Judiciário. Não são poucos. 1.000, 2.000, 3.000. Lembre-se, a guerra é de 10 milhões por ano. São 10 milhões de vítimas todo ano. Tem uma parte que é culpado. Tem. Mas tem o devido processo legal. Ok? Tem os inocentes e tem os culpados. E tem outras deliberações que o CETRAN do Paraná fez e que ele descumpre. Mas esse é objeto para o próximo vídeo. Um abraço.